Oi pessoal, eu sou o Nelson da empresa Metrópole e eu resolvi fazer esse vídeo para tirar algumas dúvidas que são muito comuns sobre o acompanhamento técnico obrigatório. Você está pensando em reformar o seu apartamento, mudar um piso, trocar a instalação hidráulica ou quebrar uma parede? Pois saiba, por lei, até mesmo em pequenas obras, é obrigatório o acompanhamento técnico de um profissional da área. Então, veja esse vídeo. Uma pintura aqui, um piso trocado ali, uma parede quebrada, colar, parece a reforma lá de casa. Tudo feito por aquele pedreiro de confiança, mas atenção, donos ou locatários de apartamentos. É que entre em vigor uma série de normas para reformas em edifícios. Os moradores deverão ter obrigatoriamente mão de obra e acompanhamento especializados. Barulho, sujeira e até confusões entre vizinhos. Reformar um apartamento pode trazer muitos transtornos e até provocar acidentes. Por isso, a Associação Brasileira de Normas Técnicas, a ABNT, e outras entidades do setor de construção publicaram um documento que reúne todas as regras existentes para as obras em condomínios. Isso vai facilitar o conhecimento das leis e seu cumprimento. O documento apresenta um roteiro de procedimentos do que deverá ser seguido antes, durante e depois da obra. Os moradores terão que enviar ao síndico um planejamento do que será feito, detalhando a empresa contratada e a duração da reforma. Também será exigido um responsável técnico. Isso dá mais segurança ao síndico, que pode saber o que está sendo feito, aos moradores, que vão saber o que está sendo feito, e aí a todos, de modo geral, que moram no condomínio. O conhecido faz tudo ou pedreiro de confiança não poderá mais fazer grandes reformas em uma edificação. Ele não poderá fazer reformas que envolvam a segurança da edificação. Ele pode trocar um taco, ele pode trocar uma fechadura, mas ele não pode mexer na parte elétrica, ele não pode mexer na parte hidráulica, ele não pode mexer no ar-condicionado, porque pode provocar direto ou indiretamente prejuízos grandes, vazamentos, incêndio nas outras unidades autônomas. Bruno está fazendo uma reforma grande em seu apartamento para dar mais conforto aos pais que estão doentes. A obra já está adequada à nova norma. Além do laudo com a aprovação de um engenheiro para que a reforma fosse realizada, a execução do serviço está sendo feita por um empreiteiro. É bom você demorar um pouco mais, gastar um pouco mais e pelo menos você faz a coisa correta para não ter problema futuro, né? Agora que vocês viram a reportagem, entendam que essa norma passou a vigorar em 2014, após diversos casos de danos causados por reformas mal feitas ou sem o acompanhamento técnico de um profissional. O mais emblemático desses casos foi os 3 prédios do Rio de Janeiro que desabaram em 2012, causando 15 mortes. Depois disso, a Associação Brasileira de Normas Técnicas, a ABNT, resolveu regularizar as normas técnicas para a reforma. Se você tiver interesse, curiosidade, você pode procurar na internet a norma que fala sobre reformas, é a NBR 16.280. A falta de acompanhamento profissional durante a execução de uma obra pode trazer grandes riscos. Uma simples mudança de hidráulica, por exemplo, pode causar desde danos como infiltração nos seus vizinhos, como pode afetar a estrutura do prédio. Além de ser obrigatório e da questão de segurança, o acompanhamento de um profissional pode trazer uma grande vantagem, principalmente no seu bolso. É um mito que contratar um profissional para fazer o acompanhamento sai caro. E por quê? Vamos lá. Imagine que você contrate um pedreiro para realizar a sua obra e você vai pagar mais barato, ok? Só que muitas vezes, por não saber dimensionar a quantidade de material, o pedreiro vai te pedir para que compre muito mais material do que o necessário. E isso vai lhe causar prejuízo. Ou então, ele pode pedir menos material do que é o necessário. E aí o que vai acontecer? Você vai ter que voltar na loja onde você comprou, ver se consegue encontrar aquele material para fazer a complementação. E isso também é prejuízo. Depois do serviço feito, ele pode não ter ficado do seu agrado, porque ou você vai ser obrigado a ficar com a obra da forma que você não gostaria, ou ter que mandar refazer. Outro caso. Imagine que o profissional que você contratou para fazer, o pedreiro, de alguma forma danifique o imóvel do seu vizinho. Isso é muito comum de acontecer, né? Durante a execução de uma obra, devido às batidas, abertura de paredes, algum tipo de coisa, surgir trinca no apartamento do seu vizinho. Quem vai ser responsabilizado por isso? É você. Então,
mais prejuízo. Às vezes você também está fazendo uma obra e que você depende do término dessa obra para mudar para esse imóvel. Só que a obra não segue um cronograma, ele não consegue te entregar no prazo e você vai ter que ficar, se for o caso, pagando aluguel durante mais tempo no imóvel que você está. E isso gera prejuízo. Então, se você for colocar tudo isso, no final das contas, a contratação de um profissional para fazer o acompanhamento e o dimensionamento da sua obra acaba sendo muito mais vantajoso, porque você vai ganhar no custo, na economia dos materiais, na falta de desperdício. Então, no final das contas, uma obra planejada e executada por um profissional vai fazer com que você economize tempo e dinheiro. Portanto, é interessante você entender que esse profissional não é um custo. Você deve ver esse profissional como um investimento que vai lhe trazer retorno. Sem contar ainda que os profissionais da área não vão se limitar a fazer apenas o que você pede. O profissional da área, ele vai lhe instruir, vai lhe dar dicas, vai dizer se o que você pretende fazer é possível, se é legal, e muitas vezes eles podem lhe dar ideias que vão ser bem melhores e muitas vezes até mais baratas do que aquilo que você estava pensando em fazer e vão resolver o seu problema. Outro detalhe que muitas vezes as pessoas não levam em conta é a questão da garantia. Uma empresa ou um profissional habilitado, eles vão lhe dar uma garantia por escrito e eles são obrigados a cumprir. Já um autônomo, não. Tenho que destacar também que caso as normas da ABNT não sejam cumpridas, tanto o proprietário quanto o síndico podem responder civil e criminalmente. Com a implementação dessa nova lei, os conselhos de arquitetura e engenharia têm feito constantes vistorias e fiscalização em todas as obras, que, se não estiverem enquadradas dentro da lei, podem ser paralisadas e os responsáveis penalizados. Em situações mais extremas, como em caso de acidentes com vítimas, tanto o síndico quanto o proprietário do imóvel podem ser indiciados. Para evitar riscos na hora de reformar o seu imóvel, eu vou dar algumas dicas para que vocês não tenham dor de cabeça, antes, nem durante e nem depois da sua obra. A primeira dica é o seguinte: antes de iniciar uma reforma, procure e informe o seu síndico sobre o que você pretende fazer. Ele vai saber exatamente o que pode ou não ser feito e até te indicar um profissional que já tenha feito trabalhos no prédio para te auxiliar no seu projeto. Na hora de executar a obra, busque empresas que tenham referências, que consigam comprovar que já fizeram obras similares à que você pretende fazer. Procure checar as referências das empresas sempre pessoalmente. É muito bom que você visite a obra que foi dada como referência para que você veja com seus próprios olhos se aquele profissional ou aquela empresa fez um serviço que está de acordo com a sua necessidade e com o seu gosto. Verifique junto com o Conselho de Arquitetura e Urbanismo, ou o CREA, Conselho Regional de Engenharia, se a empresa ou profissional que você pretende contratar está devidamente registrado, legalizado e se não existe nenhum processo contra esse profissional ou empresa antes de contratá-lo. Uma dica que eu sempre dou para os síndicos é que o ideal é que eles já tenham sempre uma empresa de confiança que possam indicar para fazer esse acompanhamento técnico, por já conhecerem o prédio, e que mesmo que essas empresas não sejam contratadas para fazer o serviço, mas elas podem orientar como, quais os procedimentos que ele deve fazer para que não tenha problemas futuros. Vamos lá, aonde está a confusão? O síndico, ele deve pedir para o proprietário que vai fazer uma reforma no seu imóvel o acompanhamento técnico ou a RT. Desde que começou a valer a lei do acompanhamento técnico, tem sido feito muitas reportagens em jornais, revistas, na televisão, muitas matérias sobre esse assunto. Mas em nenhuma dessas matérias conseguiu deixar claro que a RT e o acompanhamento técnico não são coisas distintas. Na verdade, uma é só o registro da outra. Para fazer uma analogia, é como se você chegasse para um médico e perguntasse para ele quanto custa para ele passar uma receita. Ninguém faz isso. A RT é a mesma coisa. Você não pede para um engenheiro ou para um arquiteto
quanto custa uma RT. Na verdade, você pede para ele fazer o acompanhamento técnico. Ele vai te dar um preço para fazer o acompanhamento técnico da sua obra. A RT nada mais é do que o registro, é o comprovante de que aquele profissional fez o acompanhamento técnico da sua obra e ele registra isso junto aos conselhos regionais de engenharia ou de arquitetura. Essa RT, que é a anotação de responsabilidade técnica, ela vai conter todos os dados do profissional que está sendo contratado para fazer o acompanhamento técnico e todos os dados do proprietário do imóvel e do imóvel. Então, para ficar claro, nós vamos fazer um passo a passo. Então, primeira coisa, você decide fazer uma obra, uma reforma no seu apartamento. O primeiro passo é você comunicar ao síndico sobre a reforma que você vai fazer. O segundo passo, o síndico vai pedir que você apresente para ele o profissional que vai fazer o acompanhamento técnico e que esse profissional deve apresentar a RT. Terceiro passo, o proprietário contratar um profissional na área de engenharia, de arquitetura ou técnico, dependendo do caso, para que faça esse acompanhamento técnico. Quarto passo, o profissional vai até o local, faz um levantamento fotográfico e de todos os itens que você pretende alterar no seu apartamento, qual tipo de reforma, que tipo de material você vai usar, e ele registra tudo isso em um laudo. Outro detalhe muito importante, é que alguns profissionais acabam não fazendo, é o acompanhamento preventivo. Que vem a ser isso? O acompanhamento preventivo é nos casos onde o seu apartamento ou o local do apartamento onde vai ser feita a reforma tem parede divisa com vizinhos, porque durante a sua reforma pode ser que afete a parede do vizinho ou a fachada externa do prédio ou para corredor do prédio. Então não basta só o profissional fazer o levantamento do imóvel, ele também tem que fazer esse levantamento preventivo, porque futuramente pode acontecer de o seu vizinho vir reclamar que a sua reforma, por exemplo, causou danos no apartamento dele. E existindo esse registro prévio, isso já não acontece. O profissional que foi contratado entrega para o proprietário o laudo e a RT. O proprietário do imóvel, então, tira uma xerox do laudo da RT e entrega para o síndico. Aí sim, a sua obra está regularizada de acordo com o que a lei pede. Percebam que isso é bem diferente do que tem acontecido por aí. O que normalmente tem acontecido é que quando o proprietário informa para o síndico que vai fazer uma obra, o síndico simplesmente pede que ele apresente a RT. O proprietário procura alguém, às vezes até um conhecido, e pede a RT. O profissional vai lá, cobra uma mixaria, apresenta apenas a RT, sem nem mesmo ter ido visitar o local. O proprietário pagou por aquela RT, por aquele documento, tira uma xerox e apresenta para o síndico. Isso aí é um grande risco para todas as partes envolvidas. Para o proprietário, porque ele não vai ter um acompanhamento técnico, não é interessante, porque é um risco para o síndico, porque se tiver algum problema durante essa reforma que afete ou o prédio ou um morador, ele não vai poder responsabilizar o profissional que assinou aquela RT, mas nem teve presente no local, e também é perigoso para o profissional que faz isso. Dá um problema, a pessoa muitas vezes diz para o profissional que olha, só vou fazer uma reforminha, só vou mudar um piso, não vou fazer nada demais. Ao longo do serviço ele acaba mexendo, muda aqui, muda ali, troca uma parede, isso ou aquilo. Então é muito perigoso, porque ele assumiu uma responsabilidade por um serviço que nem sempre vai ser feito como foi passado para ele. Bom, espero que você tenha gostado do vídeo. Se gostou, não esquece de curtir. Se inscreva no nosso canal, você vai poder ver outros vídeos como esse. Valeu, obrigado e até o próximo vídeo.